É hora de falar de saúde. O Dezembro Laranja é o mês símbolo de combate ao câncer de pele. O tema da campanha esse ano é Se Exponha, mas não se queime, em uma referência ao verão, época em que as pessoas costumam ficar muito tempo expostas ao sol. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, por ano são registrados mais de 170 mil novos casos da doença no Brasil. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade o oncologista Dr. Cristiano Rezende. Oi, doutor, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade, obrigada pela presença. Boa noite, Juliana, obrigado pelo convite. Doutor, quais são os tipos de câncer de pele? Tem algum sintoma? Bom, existem basicamente dois grandes grupos dentro do câncer de pele. Existe o câncer de pele que a gente fala que é o melanoma, que ele, felizmente, ele é o mais raro, mas em contrapartida ele é um tumor mais agressivo. É um tumor que tem uma capacidade de disseminação de metástase muito grande. E existe o outro lado, o câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais frequente no Brasil. Ele é praticamente 30% dos tipos de câncer de pele, dos tipos de câncer no Brasil, mas ele é um câncer com menor agressividade. E como é que a pessoa descobre que está com câncer de pele? Tem que ficar sempre de olho ou tem algum sintoma de repente? Na verdade, a gente tem que ficar sempre atento aos sinais de preocupação. Uma lesão nova que surge na pele, uma ferida, uma pinta que está mudando as características, mas uma procura anual com um dermatologista para fazer um check-up é sempre muito bem indicado, além de em casa fazer o autoexame. Da mesma maneira que a gente fala do autoexame das mamas no Outubro Rosa, a gente reforça no Dezembro Laranja a necessidade de pelo menos uma vez por mês estar sempre checando a pele para ver se não surgiu nenhuma lesão, nenhuma pinta com característica suspeita. Mas é um tipo de câncer que tem mais probabilidade de cura, né? Tem mais opções de tratamento? Sim, sim. O câncer de pele é uma doença totalmente prevenível, tanto com as medidas de fotoproteção quanto com o diagnóstico precoce. E naqueles casos em que a gente consegue, em que a doença infelizmente é descoberta numa fase mais avançada, existem hoje vários tratamentos que mudaram muito o tratamento dessa doença. Imunoterapia, terapia-alvo, que são remédios que agem numa mutação específica da doença e que tem melhorado muito a expectativa de vida desses pacientes. Mas sempre a peça-chave vai ser a prevenção. O diagnóstico precoce ele é fundamental para isso. E por que a incidência aqui no Brasil é tão alta? Tem fatores de risco nos brasileiros? O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar. E a gente mora num país tropical e que culturalmente a pele bronzeada sempre foi muito valorizada. Então a gente vem trabalhando muito essa questão de que, como a própria campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia fala, se exponha, mas não se queime. Com moderação, com medidas de proteção, a gente pode ter um sol que não vai trazer um dano prejudicial e que vai trazer um risco maior de câncer de pele para a população. Mas tem um fator hereditário também, né? Existem algumas pessoas que podem ter predisposição, principalmente quando a gente fala de alguns tumores mais raros, de tipo carcinoma basocelular familiar, melanoma familiar, mas a grande maioria das vezes é induzida pela radiação ultravioleta. Então, por isso que a exposição solar ela tem que ser tomada, tem que ser feita de forma cautelosa. Doutor, a gente está chegando o verão, né? As pessoas têm que se conscientizar mais para usar o protetor solar? Sim, sim. A grande preocupação é a gente saber tomar as medidas certas. O protetor solar ele é fundamental e não só no verão, o ano inteiro. A gente tem que ter o cuidado de usar a quantidade certa do protetor. É muito importante a gente repor o protetor, porque às vezes o paciente, a pessoa usa o protetor uma única vez e acha que está protegido o dia inteiro. E a medicação, o efeito protetor do fotoprotetor, ele tem uma meia-vida curta, então ele tem que ser reposto a cada 3, 4 horas no máximo. Além de medidas como roupa com proteção contra a radiação ultravioleta, uso de óculos solar e chapéu, sombrinha quando for na rua e evitar a exposição, principalmente naquele horário de maior pico de radiação, que é entre 10 e 4 horas. Tá ótimo, obrigada, viu, Eu que doutor? agradeço o convite. Boa noite. Boa noite. E olha, essa semana o Zoológico de Brasília completa 61 anos e quem ganha o presente são os brasilienses. As comemorações têm programação especial para o próximo fim de semana. Entre as atrações estão brincadeiras, exposições e, claro, visitas aos animais. O zoológico abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde. A entrada custa R$10 a inteira e 5 a meia. Para mais informações sobre a programação, acesse o site zoo.df.gov.br e parabéns ao zoológico. Veja a seguir, artista misterioso decora paradas de ônibus do CIA.
Veja o trânsito agora na região do Grande Colorado. O Band Cidade volta já.